Queria partilhar com vocês uma palavra e eu comecei cantando essa música que fala sobre confiança, né, de um modo especial, mas essa confiança num Deus que age na nossa vida, não deixa de agir na nossa vida. E essa palavra fala um pouco disso. Lá em Mateus 14 diz assim, versículo 13. Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiu a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram: despede esta gente para que vá comprar víveres na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas disseram eles: nós não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos, disse-lhes ele. Mandou então a multidão assentar-se na relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, elevando os olhos ao céu, abençoou-os. Partindo em seguida os pães, deu-os aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios. Ora, os que estavam ali eram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu queria partilhar essa palavra com vocês hoje porque eu acho que nunca é demais a gente falar sobre confiança. E aí hoje Deus colocava isso no meu coração, né? Nessa confiança na presença de Jesus e na ação dele na nossa vida. Essa passagem é muito conhecida, e aí eu queria que a gente atentasse para alguns pontos que às vezes a gente não presta muita atenção ou não percebe muito. O que hoje Deus quer com essa live aqui da partilha da palavra é convidar a gente a renovar a nossa esperança nele, a renovar a nossa confiança nele, nesse Deus que é providente, nesse Deus que é misericordioso. E eu queria convidar você a partilhar esses 2 pontos que eu tenho aqui a trazer com vocês, mas já abrindo o coração para isso, para que a nossa alma, o nosso coração, ele se abra para renovar essa esperança, essa confiança em Deus nos tempos que nós estamos vivendo. Tem um ponto na passagem que diz assim, no versículo 14 fala que quando Jesus viu essa numerosa multidão, ele se moveu de compaixão, se compadeceu com a multidão e curou os doentes. Primeira coisa é que o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. Ele olha e se compadece. Ele se compadece por um motivo, que eu vou falar daqui a pouco. Mas ele não olha indiferente para as necessidades do povo. Ele olha e diz que ele vê muitas pessoas doentes, muitas pessoas precisando de cura. Ele olha e se compadece, né? Como se ele olhasse e dissesse, né? Como ovelha sem pastor, como na segunda multiplicação. Então ele olha e ele tem essa compaixão, né? Jesus não está alheio. Primeira coisa, o olhar. Ele olha e ele não vê só uma multidão. Ele vê que as pessoas estavam doentes. Isso significa que, apesar de ser uma multidão, ele olhou para cada um de modo específico. Então que hoje a gente tem essa certeza de que Deus ele está olhando para nós. Assim como ele olhou para aquela multidão e se compadeceu. A palavra diz que ele primeiro curou as pessoas. Ele se compadeceu. E a necessidade maior ele fez. Ele olhou e curou aqueles que precisavam ser curados, tirou os sofrimentos, atendeu às necessidades do povo. E aí só depois de atender às maiores necessidades de cada um,
é que ele olha e diz: esse povo também precisa comer, né? Como eles vão ficar aqui nesse deserto sem comer nada? Então, só depois de curar, só depois de olhar para a necessidade, talvez até física, né? Mas a necessidade que era também da alma, de tirar o sofrimento do povo, é que Jesus olha para o material. E isso é uma grande lição, porque os discípulos se perguntam, né? Olhando de forma específica, os discípulos ainda estavam olhando para a multidão. E Senhor, o que é que eles vão comer? Eles não têm nada, né? Como é que eles vão ficar aqui? Em algumas outras passagens também diz, né? Manda eles embora, procurar na cidade alguma coisa para comer. E aí Jesus olha e diz: dê vocês de comer a eles. E aqui está uma chave de leitura muito importante. Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim: dá vós mesmos de comer a eles. Os discípulos respondem que não dá. Não dá porque só tem 2 pães, aliás 5 pães e 2 peixes. E aqui está um grande segredo. Quem é que pode nos alimentar? Quem é o nosso alimento? O próprio Jesus, quando pergunta e diz isso para os discípulos, dá vós mesmos de comer a eles, ele está querendo ensinar para os discípulos, para a multidão e para nós essa verdade. Quem é que pode nos alimentar verdadeiramente? É os discípulos? São as minhas próprias forças? É alguém humano qualquer, vamos dizer assim? Não. Quando Jesus diz, vocês dão de comer a eles, e eles dizem que não pode porque não tem comida para todo mundo, é aí que acontece a grande graça. Então Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e faz a multiplicação. E diz a palavra que alimentou todo mundo, 5.000 homens, tirando as mulheres e as crianças. Ele conseguiu alimentar todo mundo e ainda sobrou, né, muitas cestas. Primeira lição que Jesus nos dá é que só Ele, só Jesus, é que pode saciar a fome da nossa vida. Só Ele. E eu não estou falando só de fome material, né? Porque até isso Ele faz. Porque o nosso Deus é um Deus de providência. Ele nunca nos deixa faltar nada. Mas Ele está falando de uma outra sede, de uma outra fome. Aquela fome que Ele viu no começo da passagem. Não uma fome de pão, mas uma fome da alma, uma fome de cura, uma fome de tirar as doenças, de penetrar no nosso coração. Se só Ele é capaz de saciar a fome do nosso coração. Ele é o pão da vida. Ele mesmo disse isso. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E aí a gente começa a lembrar que hoje é um dia muito especial, né? Porque começa o Tríduo Pascual. E hoje, de modo específico, diz a palavra, né? Jesus falou que desejou ardentemente cear com os discípulos, estar com os discípulos. Hoje isso se repete na nossa vida também. Ele se dá na Santa Ceia para nós. Agora, não mais multiplicando o pão, só o pão físico, para alimentar o corpo, como ele fez lá no milagre com a multidão. Ele agora se torna Ele mesmo o pão vivo. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então Ele mesmo se dá para nós. O pão vivo que desceu do céu. A verdadeira comida, a verdadeira bebida. O pão e a bebida divina. Aquela que dá vida em abundância. Em outra passagem ele diz isso, né? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, viverá eternamente. Nesse dia especial que nós estamos vivendo, a gente precisa colocar isso no nosso coração. Que Jesus, ele não quer só saciar a sede do nosso corpo, né? As pessoas talvez viram muitos cestos cheios lá naquele milagre. Talvez os discípulos hoje, na quinta-feira, olham para a mesa junto com ele na Santa Ceia e veem também ali o pão e o vinho. Mas o Senhor quer dar um outro alimento. Ele mesmo quer se dar a nós. E aqui é um ponto muito, muito importante, porque ele ensina isso.
vocês repararem, assim como ele fez lá com a multidão, ele faz com os discípulos na mesa. Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, e Pedro diz: não, Senhor, né, você vai me lavar, você é o nosso Senhor, você é o nosso Rei, você nunca vai lavar os meus pés, sou eu que tenho que lavar os seus pés. E aí Jesus diz: não, Pedro, se você não deixar que eu te lave, que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. Você não será um dos meus, você não estará unido a mim. E aí a gente começa a perceber a mesma ligação entre essas duas passagens. O mesmo Jesus que servia o povo lá na multidão é o Jesus que serve os discípulos na Santa Ceia. Eu já ouvi o Papa refletindo, ele dizia uma palavra para os sacerdotes, mas a gente como leigo também pode pegar isso para nós. Ele dizia que os padres, né, que não é possível ser padre sem deixar que Jesus nos sirva. E aí eu partilho isso com vocês também. Não é possível ser cristão, não é possível conhecer a Deus sem deixar que Ele nos sirva, sem deixar que Ele seja o nosso servo. Aí aqui vem uma grande desconstrução, né? E bendita desconstrução. O nosso Deus não é um Deus prepotente. O nosso Deus não é um Deus que está inalcançável. Muito pelo contrário, é o Deus que se baixa. O nosso Deus é aquele que quer nos servir. O nosso Deus é aquele que veio para se dar por inteiro a nós. Ele quer nos servir em tudo, no que você precisar, naquilo que nós precisarmos, para nos curar, para nos dar aquilo que a gente precisa, para nos dar paciência, para nos dar temperança, as virtudes, tudo que você imaginar. Pense agora naquilo que hoje você mais precisa. Talvez nem fisicamente, mas no seu coração e na sua alma. O nosso Deus é o Deus que quer nos servir. Ele se baixa. E ainda que pareça estranho, né? Meu Deus, Jesus quer servir a mim, quer lavar os meus pés. E aí quando Jesus diz: se você não deixar que eu, o seu Deus, lhe ensine que o Deus que te salva é o Deus que também serve, é o Deus que te ensina a servir, você não conseguirá ter parte comigo. E aí quando Pedro olha e diz: então, Senhor, não lava só os meus pés, mas lava a minha cabeça e o meu corpo todo. Ou seja, eu entendi, Senhor. Eu entendi que se Tu, que é o nosso Deus, veio com essa missão de nos dar aquilo que a gente precisa, quanto mais a nós. E aí talvez hoje a gente poderia pensar, né, muito em: o Senhor está nos ensinando a servir, o Senhor está nos ensinando a lavar os pés do outro, a servir o irmão. Sim, Ele também nos ensinou isso, né? Façam isso uns com os outros. Mas o que eu queria refletir com vocês hoje era que o nosso Jesus, o Jesus que hoje a gente está vendo nessa Quinta-feira Santa, é um Jesus que quer servir a gente. E aqui está um grande segredo. Eu queria partilhar com vocês que o nosso Deus é um Deus simples e que talvez hoje o que Deus coloca no meu coração é que a gente precisa se deixar alcançar por Ele. Talvez hoje, eu estava lembrando, né? Eu participo aqui da liturgia aqui da minha capela, e há um mês atrás a gente já estava preparando tudo, pensando, né, o tanto de coisa que a gente ia ter que fazer, muito serviço, muitas leituras, 4 missas, 4 celebrações seguidas. E aí com tudo que aconteceu, Deus quer nos ensinar, né? Eu lembrava disso. Nesse tempo, sou eu que quero servir vocês. Nesse tempo sou eu que quero lavar os pés de vocês. Sou eu que quero lavar não só a cabeça e o corpo, mas o coração, a alma. Nosso Deus é um Deus que quer que hoje a gente se deixe lavar. Então eu queria fazer esse convite para você na partilha dessa palavra. Que nós possamos, né, na verdade um convite, né, mas como uma partilha. Que a gente consiga talvez um caminho, viver bem essa Semana Santa. Eu convido você a esse desafio, né? De viver uma Semana Santa deixando que Deus nos alcance. Talvez você pensou muito, né, nesses dias sobre como servir ao outro e ajudar ao outro. Isso é muito importante. Mas só vai acontecer de verdade, só vai valer a pena, e só vai ser verdadeiro se a gente fazer o que Jesus nos pediu lá com os discípulos. Eu preciso primeiro lavar os vossos pés.
Vocês precisam olhar para mim primeiro. E aí eu quero fazer esse convite a você hoje, de que você se deixe lavar. Hoje nós estamos todos em casa, vamos passar todas essas celebrações da Semana Santa em casa, né? É uma grande oportunidade. Deus está nos dando um grande presente. E assim como Ele fez com a multidão, assim como Ele fez com os discípulos, Ele quer fazer com a gente. Ele quer aumentar. É como se Ele dissesse: confiem em mim. Eu dei a vida por vocês, eu dou o meu pão, eu dou a minha carne, né? Eu dou o meu sangue, a minha bebida para vocês. Eu quero lavar vocês hoje, muito mais do que nós estarmos com os cestos estendidos para Jesus, pedindo, com necessidades específicas. Ele já sabe o que a gente precisa. Então, antes mesmo de você falar para Jesus quais as suas necessidades, faça a experiência de deixar que Ele venha até você. E que grande graça é essa, né? Que nada possa nos impedir de deixar que Jesus venha até nós. O nosso orgulho, a nossa vaidade. Talvez a gente sempre viu essas passagens como, de modo especial hoje, a Quinta-feira Santa, né? Como um chamado do Senhor a servir ao outro. Mas hoje também Deus quer nos servir. Com toda a humildade do nosso coração, nós queremos pedir isso ao Senhor, que o nosso coração se abra para que Ele nos sirva. Quero nesta Semana Santa não deixar que nada me impeça de ser lavado por Deus, de aprender o que Ele tem para me dizer. Se Ele é um Deus também que tem muito para me dar, então que o meu cesto esteja estendido com toda a humildade, dizer: Senhor, então lava os meus pés, como Pedro, né? Não só os meus pés, mas a minha cabeça, o meu corpo. Por isso que eu começava cantando para vocês, né? Me vinha essa música no coração, para que a gente reze com isso, que nada me impeça de ser alcançado, né? Que a gente entenda esse ser servido por Deus como alcançado, né? Que nada me impeça de ser alcançado por Deus. Se Jesus fez isso, era para nos dizer que o que Ele vai começar a viver hoje, o que Ele começa a viver hoje, amanhã no Calvário, na cruz, no sábado também, até conseguir vencer a morte e ressuscitar, não é à toa. O que Ele queria dizer para nós, para os discípulos com esse lava-pés, assim como Ele fez com a multidão, é dizer: eu vim para dar a vida por vocês. E nós precisamos sermos alcançados por isso, porque senão vai passar de novo outra Semana Santa, vai passar outras celebrações e a gente não vai conseguir entender esse mistério. Por que que o nosso Deus morreu? Por que que o nosso Deus se deixou pregar numa cruz e depois vencer a morte? Porque o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus misericordioso. Como diz na passagem da multidão, um Deus que se compadece de nós, um Deus que se compadece daquilo que nós precisamos. Por isso eu partilho com você hoje essa experiência de se deixar renovar, né? Deixar que essa confiança em Deus, essa confiança na misericórdia dele, essa confiança, né, naquele Deus que conhece o que nós precisamos, seja hoje restaurado dentro de você.